Buongiorno, meu Buongiorno, povo! buongiorno, meu povo. Prometemos o vídeo sobre pets na Itália e hoje ele sai. Hoje ele sai, ó, tá indo ali. A gente já contou isso aqui, mas talvez não é todo mundo que saiba. Quando a gente veio para a Itália, a gente trouxe o nosso cachorro, Verdade. o Eiki. Ele tinha 10 anos. Sim. Quando ele veio, tinha 9, né? Ele fez 10 anos aqui. Infelizmente, a gente não tem mais ele. Ele morreu já faz mais de um ano. E esse ano completa 2 anos que ele se foi. E como foi nossa experiência com ele aqui? Ele veio depois de 20 dias, 20 mais ou menos. dias. A gente queria ter a experiência, né? Primeiro de vir e não colocar ele no meio dos perrengues iniciais, né? A gente chegou, se estabeleceu, né? Alugou uma casa e tudo, justamente para não colocá-lo naquele transtorno ali. ficar Poderia... o hotel, aquela confusão, né? Outro motivo que a gente optou por isso também foi porque a gente veio no final da pandemia e a gente ficou com medo de passar na imigração, como que seria, por causa que estavam fechado ainda. A gente teve que fazer quarentena a gente em outro teve que país. fazer quarentena na Suíça, então com ele já ia ser mais complicado. Aí a gente preferiu, né, depois que chegasse na Itália, tudo certinho, ele viesse. A gente nem teve muita opção, porque a raça do Eiki, ela era considerada uma raça de risco. Super, super bravo, né? O Eiki era um Bull Terrier, e aí ele entrava na classificação do Pitbull também, e outros também, acho que o Rottweiler, não sei. Enfim, e aí é considerado raça de risco. Então a raça de risco não poderia vir dentro do avião, teria que ser de outra forma. Então a gente teve que contratar uma empresa e fazer o transporte dele por avião de carga viva. Sim. Até a caixa de transporte era diferente, nem podia ser aquelas de plástico, né? Não, é uma caixa toda mais estruturada pelo porte dele, né? Devido a quantos quilos que ele era na época. Ele estava com quase 30, né? 30 quilos na época. E esse avião, ele é diferente, né? Às vezes as pessoas acham que vai colocar o animal ali no bagageiro ali, né, do avião, e ele vai vir. Na verdade, esse avião é um de carga viva, que ele é utilizado até para animais de Olimpíadas, por exemplo. Né? Cavalo que leva para Olimpíadas vem nesse tipo de avião, né? Um avião todo preparado para eles. É só de animais mesmo. Na verdade, ele veio e ele teve que chegar pela Alemanha, e ali na Alemanha ele fazia meio que um check-in. Ele ficou lá hospedado uma noite na parte animal lá da Lufthansa. Sim. E depois, no dia seguinte, ou em algumas horas depois, ele já veio para Milão, e a gente foi buscá-lo no aeroporto em Milão. E aí é aquela caixa que você faz um investimento alto, né? Porque gente, a caixa foi R$2.000. Isso. Aí a caixa você já deixa ali no aeroporto mesmo, porque é muito grande, não tem como carregá-la, né? Porque igual eu falei, a caixa dele era uma caixa de transporte diferente, não era aquelas de plástico, a dele era toda de madeira, toda fechada, por causa do tipo da raça. Exato. Então não tinha nem condição da gente trazer a caixa, ou seja, foi R$2.000 assim, né? Tchau. Quem tem condições vai com uma van e... tinha que ser van mas mesmo. Tem que ir em 2, 3 pessoas, porque é uma pessoa para segurar o cachorro e mais 2 pessoas para carregar a caixa, porque a caixa sozinho é impossível de carregar, impossível, é muito grande, muito pesada. Então a gente preferiu deixar a caixa lá, perdemos, né? Lógico, mas lógico, valeu o tempo que ele usou, né? Não, valeu. E aí foi isso, a gente contratou a empresa então de transporte animal, ele não veio com a gente, mas para ter uma outra opinião, uma outra experiência vivida, hoje a gente vai entrevistar um casal de amigos que trouxeram 3 cachorras do Brasil, gente, 3! E não são 3 pequenininhas, vocês verão o tamaninho. E aí eu tinha até colocado uma caixinha lá no Instagram para vocês mandarem algumas dúvidas. Então, com o que vocês mandaram, eles vão responder algumas coisas pra gente. Beleza, esperamos que vocês gostem. Fica com a gente aí até o final do vídeo. Lembrei de falar algumas coisas que me perguntaram. Uma das coisas é como o Eiki morreu, como que faz quando um cachorro morre aqui na Itália, né? No nosso caso, a veterinária perguntou se a gente queria... A única opção que ela deu, na verdade, foi cremar. Na Itália, pelo menos em Torino, são 3 opções que as pessoas têm. Uma, cremação,
outra, enterrar, se você tiver um terreno de propriedade, né? E outra, tem um cemitério animal, né? Sim. Só que aí, pra gente, ela deu a opção de cremação. Até porque a gente não tem terreno, nem um cemitério, enfim. E aí, a cremação que ela deu 2 opções. Ela deu a opção de cremar individual. Individual ou coletivo, né? Isso. O coletivo foi o que a gente optou, que aí vai até uns 100, 100 e pouquinho. Isso. E tem um individual que pode chegar até 300 euros. É o dobro, mais ou menos, né? E até mais que o dobro, né? Ah, E aí depende do tamanho do cachorro também para falar o valor. A individual seria mais se a gente tivesse o interesse de ter as cinzas dele depois. Como a gente não tinha interesse, a gente optou mesmo pela coletiva e estava tudo certo. Coletiva quer dizer que vai cremar com outros cachorros junto, né? sim. E um detalhe que mesmo que você enterre no seu quintal, enfim, você tem que avisar as autoridades, viu, gente? Porque senão isso pode gerar até multa depois. Como você tem um registro do cachorro aqui na cidade, quando ele chega, ou quando você adota, ou quando ele nasce, então você tem que dar baixa nesse registro também, tá bom? E chegamos na casa do casal que a gente contou para vocês. É a Luana e o Vinícius, eles mesmos se apresentam. Bora lá. Eu sou a Luana, esse é o Vinícius. Eu sou o Vinícius e essa é a Luana. Conta pra gente um pouquinho, eu já dei uma introdução, contei um pouquinho do Wake, como que a gente trouxe, que foi diferente do de vocês, porque vocês trouxeram junto, né? O Wake veio um pouco depois da gente. E vocês, a experiência é completamente diferente, porque são 3. A gente é louco. E vocês têm a experiência de como que está sendo aqui também, gastos, enfim. Só apresentando elas, que vocês viram aí no vídeo, é a Bela, que é a Golden. Tem 7 anos. A Milka, que fez ontem 3 anos. Fez ontem. Que é um Border Collie. E tem a Kitty, que eu não sei se está aparecendo agora, mas já apareceu antes. Foi a pequenininha. Ela vai fazer 5 anos no meio do ano. E é uma West. Uma West Terrier. Antes da gente entrar nas perguntas, conta aí. Quem que vocês tiveram primeiro? Na verdade, a Bela é minha e a Kitty era do Vini. E aí, quando a gente se conheceu, a gente já tinha as cachorras e eu queria muito ter um Border. Aí, depois de muitos meses na mente dele, eu consegui convencer ele de pegar a Milka. Eu queria ter um Border também. O problema é que a gente morava num apartamento de 40 metros quadrados. Né? Com 2 já, sendo duas, uma Golden. E aí o que a gente combinou é que a gente ia pegar ela, mas a gente ia pro interior, morar, a gente trabalhava remoto na época. Vocês são de onde? Eu sou de Macapá, no norte, no Amapá. Sou de São Carlos, interior de São Paulo. Só que nessa época vocês moravam em São Paulo, Paulo, né? A gente se conheceu em São Paulo. E ainda era na época da pandemia, e aí a gente decidiu, a gente já tinha os planos de vir pra Itália, e a gente falou, não, ele falou, beleza, a gente pega a Border, mas a gente vai morar numa casa. E a gente combinou de morar no interior, na cidade dele, em São Carlos. A gente morou temporariamente 1 ano, sabendo que a gente iria vir para cá. Então vocês já pegaram a Border sabendo que viriam para a Itália? Já. Sim. Já Sabendo que ia dar uma confusão. Daí, quando vocês decidiram vir para a Itália, como que foi por causa de ter 3 cachorros? Foi difícil achar uma companhia aérea, não só procurar uma companhia aérea que outras pessoas falam que cuidam bem dos cachorros, mas que também fizesse o transporte de 3 cachorros. Porque uma coisa que a gente aprendeu no processo é que, como elas vieram com a gente, na parte de carga viva, de um voo comercial e tudo mais, as empresas têm um limite de 2 cachorros. Tem que ser um por pessoa ou não? Pode ser uma pessoa com 2? Não sei se pode ser uma pessoa com 2. Eram 2 cachorros por avião. Mas é 2 mas eu não sei se uma pessoa pode ter os 2 cachorros do avião. Não, acho que era independente disso. Tá. Eu não sei se isso também é uma coisa daquela época, ainda estava na pandemia. É porque mudou muita coisa. Não sei se mudou, mas na época eu lembro que tinha essa... A gente veio para cá no final de março de 2022, né? Então a gente estava vendo isso de 2021 para 2022. Pode ter mudado alguma coisa. Mas deu trabalho a gente achar uma companhia que fizesse esse voo com 3 cachorros. Lembrando que na parte de carga viva, não é com a gente ali na cabine e tudo mais. Tinha opção delas virem na cabine? Não? Só pequena eu poderia tentar.
Porque, assim, por peso, ela pode vir na cabine. Por altura, ela não poderia. Eles falam que o cachorro em pé, de 4, né? Ele tem que entrar num espaço que ela é 10 centímetros mais alta. Então, às vezes, não iam ligar, às vezes brigando dava certo. Mas como as 3 estão sempre juntas, principalmente desde que a Milka chegou, e as 2 já iam ter que ir na parte de carga viva, eu com um pouco de dor no coração mandei as 3. Mas no final deu tudo certo. Mas era melhor as 3 juntas. A gente não viu de também o cachorro ser aquele suporte emocional, mesmo porque são 3 para 2 pessoas. Né? Quanto suporte, né? Muito suporte. Mas aí a gente teve que buscar bastante para ver qual companhia conseguia voar com 3. Isso daí a gente chegou na Lufthansa, na KLM e na Air France. Era só top 5 de que o povo fala que é muito boa para cuidado de animal. A KLM mesmo, que foi a que a gente acabou pegando, ela, se a sua escala de voo naquela época era maior que 3 horas, você tinha que pagar um hotel para eles, porque eles saíam com o seu cachorro num hotel de asilo. Eles têm esse cuidado. E a Lu viu que eles fazem transporte de cavalo, fazem transporte de cobra, de peixe, de tudo. As pessoas acham que o animal vai ficar meio que julgado lá no porão. No meio das malas, né? No meio das malas, não. Tem toda uma pressurização daquele lugar ali, tem todo um cuidado. Especial. É a mesma pelo que eles falaram pra gente, era a mesma temperatura da nossa na cabine. A mesma iluminação, a mesma temperatura, apaga a luz pra gente, apaga a luz pra eles também. Que legal. Aí eu lembro que, acho que com a Lufthansa... A Lufthansa tinha um limite de 2. Tá. Tinha. E que era a nossa prioridade, a Lufthansa. E aí a Air France... A Air France não podia, porque... A mudança também, que era do Brasil até Orly, era com 3 cachorros, mas aí de Orly pra cá era com 2. Mudava as regras. O voo era menor, e aí... uma coisa que as pessoas devem olhar também, né? Não é só porque às vezes o avião de conexão não pode, o que você está pegando pode mais que 3. Tem que olhar todos os trechos. Tanto é que uma coisa que a gente estava vendo era de vir com elas até Paris, parar em Orly, aí vir de carro com elas de Orly para cá. Mas no fim o que deu certo foi a KLM, que fazia os 2 voos com 3 cachorros. E aí como foi esse processo? A gente ligou lá, conversou com eles falaram que a gente precisava já ter a nossa passagem. Só que aí foi o problema. Como é que a gente vai ter a passagem se a gente não sabe se o cachorro vai poder ir com a gente? E a gente tem que levar eles. E aí o que a gente fez? A gente ligou e a gente comprou a passagem por aquele esquema de pagamento de boleto. Que tem até 3 dias, que se não pagar, tu só não vai ter a passagem. Aí a gente fez esse esquema do boleto. Aí quando a gente fez a reserva, a gente tinha o número da reserva, ligou para reservar para eles. Isso é uma dica legal, né? Porque depois você paga no cartão, cai lá na hora. E aí eles falam, não tem vaga pro cachorro. Porque foi bem assim, o boleto ele tinha 3 dias de vencimento e eles, para responder pra gente se dava para pôr os cachorros no voo ou não, demorava 48 horas. Tem o número da reserva, já liga e já vê se dá certo. Aí eles falam se dá tudo certo e aí você tem que pagar a taxa. A gente foi até atrás para ver mais ou menos quanto a gente pagou. A gente pagou mais ou menos 2 mil por cachorro. Um pouco mais de 2 mil. R$2.000 a mais do que da nossa, né? Não é para mandar sozinho. Como veio com a gente, teve esse valor. Eu acho que para mandar sozinho é muito mais caro, que a gente chegou a ver. É muito mais caro, porque foi o caso do Wake. Eu lembro que a gente gastou assim por volta de 6,5, 7, então foi um pouco mais de 2 cada cachorro. E a gente chegou a ver, se fosse despachar para ir depois, eram uns 21 mil. Mas esse valor aí era de acordo com o peso delas? Não, isso não levava em consideração? Não, era por cachorro, porque eu lembro independente se é grande ou pequeno. Era como se estivesse pagando uma passagem para ela. Eu acho que para voo internacional, pelo que eu lembro, é uma taxa fixa, independente do peso. No Brasil, eu acho que tu paga por peso, né? No caso do Wake, quando era avião de carga mesmo, aí é de acordo com o peso. Sim, esse que era uns 21 mil era por peso, mas esse daí eu acho que a gente pagou como se fosse passagem. Entendi. Só o Wake pra gente custou mais de 10. Só o Wake. Para vir. Eu penso, vocês foram praticamente 2 e pouco por cada, 6, né? 6, 7, 3. A gente pagou mais de 10 só em um. Mas porque ele veio sozinho. Porque ele veio sozinho, né? Sim. E era tudo incluso, assim, o dele, né? Porque ele teve que ficar em um hotel em São Paulo, teve que ficar em um hotel na Alemanha, teve o acompanhamento na viagem. Não, é mais caro. Né? Então é por isso, porque não tinha os donos juntos para fazer esse serviço, né? Então, agora entrando um pouquinho naquele processo antes, aquela preparação antes de comprar a passagem, né, no caso? Antes da viagem. Basicamente, uns 4 a 5 meses antes,
que tem que começar o processo. Faz com Alguém 6 falou, pra... alguém me falou faz com folga. que gente. mudou. tá. Parece que tá mais curto. Tem que dar uma Gente, olhada. lembrando que a gente tá falando aqui da experiência que a 2022, gente teve, que vocês foram 2022 e a gente foi 2021. Eu vi alguma coisa que eles mudaram, que antes tinha que esperar 90 dias depois da vacina da raiva para fazer o exame, agora parece que é 45. Porque para os Estados Unidos parece que são 45, eles deixaram os Estados Unidos e a Europa igual. Posso estar Entendi. errado, mas tem eu vi isso alguma também, coisa né? É bom conferir. Muda. No site da Vigiagro, eu lembro que tem tudo explicadinho. Então, primeira coisa é vacina antirrábica. Primeira coisa é o chip. Você primeira põe coisa o chip e pode dar a vacina no mesmo Então dia. vai. Na verdade, você pode Vou pôr o explicar chip, você. você tem que microchipar o cachorro. Não sei se o gato é o mesmo processo. Mas gente, a gente também tá falando de experiência de cachorro. De cachorro, Talvez não sei gato se mude gato é a alguma mesma coisa. Mas você microchipa ele e eu acho que no mesmo dia, você, pelo menos Já as dá nossas, antirrábica. com a Milka foi isso. Isso. Você O já Wake pode também. dar a vacina, a Isso. de raiva. E a única vacina que importa para viagem é a de raiva. Então Isso. V10, V12, tanto faz aí. A vacina da raiva é a mais chata, né? Porque você tem que dar a vacina, você tinha que esperar um mês para fazer o exame. E você tinha que esperar um mês para fazer o exame, e aí depois que saísse o exame falando, beleza, tá tudo certo, tem os anticorpos, ainda tinha que esperar mais 3 meses para viajar. Isso. Que é onde eu acho que agora parece que mudou para 45. Né? Isso. Então só confirma aí. Mas daí, então, você microchipa, faz a vacina de raiva, espera um mês, faz o exame, que é a parte mais cara dessa primeira etapa, uns mil para mais. Assim. Você recebe depois de um mês, você faz o exame, depois de um tempo, eu não lembro quanto tempo chega o certificado, falando que é bom você guardar, tirar cópia e tudo mais, mas falando que tá tudo certo com o cachorro. Coloca num quadro. Certificado internacional, mas ainda assim, depois que chega ele, entre a coleta do exame e a sua viagem, você tinha que esperar 90 dias. E aí, com isso, daí depois você tem que fazer a vermifugação, que eu acho que é uma semana antes, não lembro se era uma semana antes. E tem que fazer todo o processo da Vigiagro. Basicamente, para você embarcar, você precisa da documentação da Vigiagro. E essa é uma parte bem crucial do processo, porque tem um tempo estipulado que você precisa dessa documentação. Então, tu não pode fazer antes, eu acho que é 24 horas ou 48 horas antes de chegar no teu destino final. Então, você não pode ir uma semana antes, você tem que ligar na Vigiagro, isso é bem importante. Eu lembro que na época estava tendo bastante... A gente morava em São Paulo, então Guarulhos estava lotado, a gente fez na Vigiagro de Campinas. E tem a Vigiagro, não sei com vocês, mas lá em Minas a Vigiagro dentro do aeroporto mesmo, né? Sim. Foi. A gente foi para Viracopos, para lá de Campinas. Que era mais fácil, mais rápido que eles iam fazer o negócio, né? Tinha agenda. Assim. Então a gente entrou em contato com eles, falando, aí eles perguntam, quando que o cachorro vai chegar lá? A gente falou, aí eles marcam lá a data certinha de quando a gente tem que visitar. E aí eles verificam toda essa documentação e te dão uma documentação que é o que você vai precisar para entrar. Ou seja, tem que estar tudo certo. Porque não eles vai pegam dar tempo todos os documentos. Dá um nervoso de dar alguma coisa errada, porque já está tudo comprado. Tudo... no dia seguinte praticamente, porque é 24 horas. Porque eles vão olhar esse certificado da vacina, eles vão olhar a carteira de vacinação, para comparar se está tudo certo e tudo mais. E eles olham também o certificado do microchip. E o microchip tem que estar num padrão aceito aqui também. É importante pesquisar isso, porque eu acho que tem alguns padrões de microchip. Uma coisa que foi diferente com a Bela, por exemplo, quando eu fiz todo esse processo da Bela, foi antes de eu conhecer o Vini, na verdade, porque eu já tinha intenção de vir. Tá. Então, quando eu fiz o da Bela, a microchipagem e a vacina antirrábica, o exame, eu fiz isso em 2019. Tá. Então, de lá pra cá, o que mudou? Eu só tinha que garantir que todo ano ela tinha a rábica certinho. Não pode errar. Isso é uma coisa muito importante. Não pode errar. Se eu perdesse a data de antirrábica dela, mais de um ano, ou um dia depois de um ano... Um dia depois já perde todo o processo. Não atrás, gente. Dê uma semana antes. Uma semana, um mês, mas não perde. Ela não perde. E isso é um negócio também importante, que no Brasil a vacina de raiva ela é anual. Aqui, pelo menos no passaporte delas, não é você pode dar cada, acho que 3 anos. 3 anos. A gente vai olhar no passaporte depois. O Wake também é. Só que eu tô dando vacina nelas todo ano, porque se por algum acaso precisar voltar pro Brasil, eu não tô correndo risco de perder. Isso, a minha veterinária, a veterinária do Wake, que é a mesma, né? Veterinária. Ela... Quando a gente conversou com ela sobre isso, porque ela falou, não precisa preocupar, que a antirrábica você pode dar de 3 anos.
Aí eu falei com ela, mas se eu quiser voltar pro Brasil e precisar? Ela disse, não, então é melhor manter de um Sim. ano, a cada ano, justamente por causa Não tem disso. problema. Sim. Então, mesmo que o veterinário aqui falar com você, deixa de 3 em 3, se você tem intenção de viajar para fora do país, é melhor manter Continue de um ano. de um ano. É, nem só a intenção. A gente veio pra cá, a gente não tem intenção de voltar pro Brasil, mas você não sabe o que vai acontecer. Então, pelo menos as cachorras, É. nesse sentido, a gente tá dando a vacina sempre, elas conseguem voltar. Gente, a Bela é a mais carente, tá? De todas. Enquanto você estiver aqui, a pet carente. A gente comprou a caixa de transporte e a gente comprou até com um negocinho de água, então dava pra botar uma coisinha de legal. água. Legal. A gente colocou antes pra acostumar elas a beberem água, porque não é fácil. O cachorro É. tem que aprender. Porque aquele bebedouro que vem na casinha, não, apesar de vir com a casinha dos cachorros, ele não é um bebedouro que os cachorros gostam. Aham. Porque tem todo o formato que o cachorro toma água e tudo mais, Sim. que aquilo ali é só uma bolinha que ele vai lambendo e vai o girando. aquele que tem a bolinha na ponta. Igual de hamster. Sim. aqui. Exato. Aí a Milka aprendeu a tomar água naquilo, mas você via claramente que era uma luta para conseguir tomar um pouco de água. Deve sair muito menos água. As duas elas não aprenderam, mas aí lá na hora, na necessidade, eu não sei se elas se viraram. Mas tem que ter a água lá. E é importante essa parte da adaptação também, porque o cachorro está sempre acostumado a caminha gostosa, aquele trem. No dia da viagem, você vai colocar ele numa caixa e já vai ficar super Não, tem que ir adaptando, ansioso, assim. vai ficar... Aos poucos eles têm que entrar na É. casinha, se acostumar, ver que fica de boa ver ali. que ali é seguro. Tem um monte de pelo da Bela na minha cara, velho. Aí outra coisa que no dia da viagem, a veterinária falou pra gente, sugeriu, né? Pra dar um soro, que seria um soro hidratante. Porque como o cachorro tem essa dificuldade, às vezes, pra beber água... Já preparar. E aí eu me lembro que é muito esquisito, porque, tipo, não é aconselhado de forma alguma dar nada pro cachorro Relaxante, dormir, né? nada. Não pode dar nada. Na É, verdade, se eles cachorro- descobrirem que o cachorro tá com isso, o cachorro já não Porque corre viaja. o risco de até morrer, né? Parada Hum. cardíaca, alguma coisa. Abaixa muito, não né? pode. Os batimentos. Né? Então a gente não deu nada. E a gente só fez isso um pouco antes. A gente foi, a veterinária aplica, tipo, como se fosse um soro. E aí o cachorro ficou com uma bola. É porque ele é de lenta absorção. É. Ah, legal. E aí, tipo, assusta um pouco, mas tudo bem. Aí fica com uma bola e aí aos poucos meio vai que Vai descendo. absorvendo. Legal. E aí, pra gente ficar mais tranquilo, se elas não bebessem água. Principalmente as duas que não quiseram ficar bebendo água no negócio. É porque a água daquele negócio, ela sai pouco e também não é muita. É bem regrado, né? Sim. E A gente casinha não- tem um padrão, tem todo um padrão internacional. que Companhia tem mesmo, isso você daí. consegue olhar o... A gente comprou uma medidas. casinha, mas aí a Milka aprendeu a abrir a porta da casinha. Vocês tiveram que trocar a A gente teve casinha? que trocar a casinha. Porque Cara daquele de puxar. a ela primeira pegou casinha, puxar a primeira com casinha, você. a primeira casinha era um negócio que era assim, que ela entrava, só que daí para abrir você tinha que erguer e puxar. E ela de dentro da casinha, ela conseguia com a pata e com o bico dela passar no meio, Meu erguer o negócio e Deus, puxar. essa é a Milka. A gente comprou a passagem para Milão. Então, de Milão, a gente Então foi deve- São Paulo, Milão, direto? São Paulo, Amsterdã. Porque Em foi Amsterdã, KLM. A gente ficou quase 2 horas lá. Vocês Ficou 2 pegaram horas e elas? 5, Não, ficou umas 2 horas e a gente 50. A gente não viu elas. A Não. gente não podia ver. Aí ficou lá em 2 horas e pouco. E aí depois a gente foi para Milão. Milão tinha uma van que trouxe a gente. Então foi bastante tempo, bem cansativo, mas elas No total, acho que deu umas 19, elas 20 estavam horas. muito tranquilas. Quando a gente pegou elas também estavam bem tranquilas, Que bom. assim. Não teve nenhum problema. O que eu achei meio esquisito é que quando a gente chegou em Milão, a gente desceu para pegar as malas e elas estavam assim, abandonadas, as caixas dela assim lá. Gente, alguém vai Não tinha roubar- ninguém vigiando vai as roubar meu caixas. cachorro. Então ninguém pediu documentação pra gente na chegada, Sim. nada. Gente, Sério? qualquer um podia pegar as pessoas e ir embora. Sim, para entrar foi várias. Para entrar no aeroporto de Guarulhos foram várias coisas, né? Eles checaram todos os documentos da Vigiagro, olharam de novo a vacina, mesmo a Vigiagro dando documento, olharam tudo de novo. Aí as casinhas estavam desmontadas, porque a gente chegou lá com Um monte de mala. numa doblô cargo com 9 malas, 3 casinhas de cachorro. Gente, pensa. Duas pessoas para 3 cachorros, com 3 casinhas mais 9 malas. 9 malas grandes, 2 pequenas e 2 mochilas. Gente, é assim, Foi eu não consigo foi nem imaginar o que é isso. Foi um arrependimento de Se ter pedido eles- ajuda. Se eles conseguiram com esse combo todo, Vocês com conseguem? certeza vocês conseguem. E a gente fez sozinho, a gente se arrepende de não ter pedido ajuda pros outros. Eu deixei a Lu no aeroporto, na fila para embarcar, acho que faltavam menos de 3 horas pro voo. Nossa. A Lu ficou com as malas, as cachorras e eu tendo que voltar para devolver o carro alugado para pegar um transporte E chorando, e voltar. Foi um dia assim, Foi. inesquecível. Aí- Aí quando a gente entrou no avião, eu falei assim,
Deus, que dia. Deu certo. Deu. Aí, a hora que eu consegui voltar, a Lu já estava sendo atendida. Aí eu tive que montar as casinhas correndo, porque daí o cara, para autorizar a gente e tudo mais, ele tem que ver que as cachorras entram na casinha, que tem todo esse espaço para elas girarem. E essa hora de despachar as malas é a hora que eles pegam também as cachorras? Sim, sim. Ali naquela esteirinha Não, é mesmo, uma junto? outra, eles levam você para um outro Mandam lugar. ir pra uma outra área. Que é a Pra parte despachar de- elas, primeiro Entendi. despachar Que é aquela parte de despache de bagagens fora do padrão, que se você for despachar sei, uma prancha de surf, sei. a prancha Aham. vai lá. Aí a gente teve que montar correndo as casinhas, colocar elas na casinha para ele ver que estava tudo em ordem. Aí a gente foi com elas até esse outro lugar para despachar as malas. Só que daí tem que tirar elas das casinhas para passar as casinhas no raio-x, Meu Deus do para daí céu. depois colocar elas de novo na casinha. Pelo menos vocês estavam sem 9 malas dos mochilas. E aí, desse, né? e aí eles, depois que elas entram de novo na casinha, eles vão embora com elas para fazer o Aí o processo. coração aperta. Aí eu falava, moço, tenta deixar elas as três juntinhas, por favor. Amarra Não sei se uma deu na certo. outra ali as casinhas. Não sei se. Mas uma de frente para outra, assim, eu não sei, uma do lado da outra para elas ficarem bem. Não sei se ele chegou a fazer isso ou não, mas no final a gente viu que deu tudo certo. Tá todo mundo bem. Elas estavam bem tranquilas. Isso é um pouco diferente, igual vocês falaram que não teve que passar em nada para mostrar documentação nem nada. Isso foi bem diferente do Wake, porque como o Wake veio no avião de carga animal, e aí a gente pegou ele, nem foi no aeroporto normal, né? Foi no aeroporto de carga. E aí, lá no aeroporto de carga, gente, eu acho que eu nunca assinei tanto papel na minha vida. Eu não sabia nem mais o que eu estava assinando. Aí eles pediam, assina aqui, aquele tanto de papel, um monte de coisa escrita. Eu sei com aquele italiano básico e lendo o negócio, falando, o que é isso? Tô assinando, né? Tô passando meus bens. A gente ainda teve que pagar taxa também na hora de pegar o Wake. Foi uma taxa de 100 e pouco, de Não, vocês retirada. não esperavam. Não, a gente esperava. Eles tinham falado, era entre, sei lá, era entre 80 e 200. E foi, acho que uns 90, 100 euros. E aí a gente tinha que ir no departamento de polícia, aí voltava não sei na onde, aí não sei o quê. Até, eu acho que a gente ficou lá umas 2 horas até conseguir tirar ele, Entrava né? numa fila, esperava mas o pessoal fazer retirada. Quando a Lu foi pegar a Bela em São Paulo, que a Bela tava em Macapá, né? Ela veio para São Paulo, também demorou bastante. Isso foi voo nacional e demorou bastante para E pegar veio com ela. você no mesmo voo? Não. Ah, o A dela. minha irmã que mandou. Ah, então ela Eu foi já tava em sozinha São no voo. Paulo. Então me perguntaram, ó, quando chegar na Itália, tem algum procedimento a seguir? Registro, vacina? Existe algum médico de base, como se fosse o nosso médico de base? Médico Como de que é? base, não. Quando a gente chegou, eu não lembro se eram 10 dias ou uma semana que eles pedem para você registrar o cachorro. Eu lembro que a gente chegou, foi a primeira coisa que a gente Sim. fez. No outro dia a gente já foi atrás do. Mas eu não lembro se você tem um limite de uma semana, assim que você chega, ou de 10 dias. Mas a gente já foi resolver isso o mais rápido possível. Você vai no Anagraf de Anagraf canina. Aí a gente passou lá para ver como que ia agendar e tudo Sim. mais, o que a gente tinha que fazer. E aí acabaram fazendo na hora. Eles estavam livres, eles fizeram na hora. Senão eles iam agendar um dia pra gente. Vocês tiveram que levar ela? A gente já tava com elas. Uhum. A gente Mas foi não era para. obrigatório, eu acho. Pelo que eu lembro, não era obrigatório, não. Poderia estar só com a documentação mesmo. Nesse caso, eles olharam mais a documentação da raiva do que a documentação da Vigiagro, mas eles passaram por tudo que tinha lá. Pediram alguma documentação desse transporte delas? Eles olharam o negócio da KLM, que estava aqui na casinha de cada cachorra, tinha como se fosse um saquinho com toda a documentação da KLM. Ah, tá. KLM falando, a gente checou isso, Uhum. o código do chip delas é esse e tudo Eles mais. conferiram. Elas Eles já olharam vieram isso. com seguro de saúde ou Não vieram sem vocês seguro. fizeram aqui? Não. Não? Não tem até hoje. Até hoje, seguro. A gente descobriu um dia desse que tem que fazer por causa do Mas a... morder e É, tal. Mas é. a gente não fez ainda. Com ele que a gente teve não foi um problema, mas foi um episódio que a gente descobriu a importância De ter seguro. de ter seguro, porque um cachorro chegou perto dele e acabou que avançou assim, se assustaram, aí o Wake acabou machucando o cachorro. É porque o cachorro avançou no Wake, e o Wake meio que foi revidar. E aí, só que o Wake que machucou o cachorro, porque cortou a orelha. E aí, depois que aconteceu o episódio, a mulher perguntou, você tem seguro? E a gente, seguro? Que seguro? E aí foi quando a gente descobriu que tinha que ter seguro. É. Só que acabou nem dando tempo também da gente fazer esse E seguro o pro Wake. seguro custa bem pouco. bem pouco, era coisa de 60 euros, mas era pro ano inteiro. E Entendeu? cobre várias coisas, E cobre até várias coisas, desconto no veterinário, às vezes. É. E cobre isso também, se tiver briga, se outro cachorro mordeu o seu, enfim. Então, cobre terceiros também, né? Então, é uma coisa importante de se fazer aqui.
Pra gente mais prioritária, então, é a Kitty, que é a Sim, que é menor, é a a mais mais violenta. Kit treteira. E nem é zoeira. É verdade. Mas aí, voltando, na Graficanina, cadastrou elas, obviamente, na Itália, ela cadastrou num papel. Se depois passou pro computador ou não, eu não sei. Talvez tá lá até Talvez hoje. tá lá no papel até hoje. Mas não, em algum momento isso entrou no sistema, porque a gente vai chegar lá. Mas ela cadastrou tudo. Ah, essa aqui é a Bela, Golden, essa data de nascimento, que ela pega tudo no documento. Número do microchip, que daí ela lê de novo para conferir se tá tudo certo. E ela marcou a data da... Eu acho que ela marcou só a data da última vacina. E ela registrou tudo isso e falou, agora tá tudo certo, tá tudo em ordem. Eu pedi um passaporte para poder viajar com elas para outros. Bem barato. Você lembra quanto a gente pagou? Aí, o Foi passaporte. barato. Tem um passaporte. Aqui, ó. Esse aqui que é o passaporte. E olha aqui, gente. Tem a fotinha. Fotinha não é obrigatória. É, a foto não é Ah, obrigatória. não, mas é a parte mais bonitinha. Só que eu acho que, no fim das contas, isso que ela escreveu foi pro sistema, porque sempre que a gente vai dar vacina de raiva nas cachorras, tem que emitir a nota e ela tem que registrar no sistema. Ah, tá. E é um sistema, pelo que eu entendi, é um sistema europeu, não é um sistema italiano. Ah, que é daí onde eles podem, com um passaporte em outro país, bate o número do microchip e verifica. Legal, né? Tá, então quando chegou a única parte. Você tem que Podemos registrar. falar? Pode. Tá, então a burocracia com elas é só essa. É só essa. Depois é viver. E no veterinário. Elas tiveram a documentação muito antes de mim. A Lu ficou irregular, as cachorras não. Então vamos lá para custo de vida canino na Itália. Bom, tem vacina, que daí além da vacina de raiva, que acaba sendo mais cara, acho que é uns 60. Tem o que seria o V10 do Brasil, que eu sinceramente não sei se As chama a vacinas mesma aqui coisa. são um pouco diferentes, né? Tinha algumas, eu não lembro qual, mas tinha alguma que o Wake tomava que a veterinária falava que não, aqui não Então, dá. em São Paulo, a gente dava vacina V10, raiva, tosse canina, tosse do canil e giardia também no Brasil. E essa de tosse dos cães e de giardia aqui não tem. Eu acho que era alguma coisa de tosse, de gripe, assim, que o Wake tomava e que aqui não tinha. Aí, agora elas vão começar a brincar. Aqui, dependendo da região, tem vacina de leishmaniose, mas aqui em Turim não tem. Mas dependendo do lugar da Itália, precisa tomar. Em Torino, não sei se também no Piemonte, em outras regiões, na época do verão tem a filária. É um inseto que pica os cachorros. É um parasita que vai no coração, então é mais ou menos como se fosse uma doença de Chagas. Né? Eu lembro que no Brasil a gente dava anual para o Wake vermífugo e aqui a veterinária não dava. Que entre abril e novembro tinha que dar como se fosse um vermífugozinho, que eu acho que é esse aí do parasita. Não, esse da filária é de maio a novembro. Isso. Em maio você dá a vacina. Isso. Só que o do Wake era uma pastilha, não sei se o delas é vacina. Delas é uma vacina que elas tomam. Então, os gastos que vocês têm com elas de saúde é isso. É a raiva, que é uns 60, a V10 é uns 50, essa filária eu não lembro quanto que é, mas é mais ou menos por aí também. E a consulta? A consulta é 40. 40. Milka, uma vez voltando da creche, tava calor, tempo seco, entrou um mato no ouvido dela, mas era um mato que o mato parecia um anzol. Que tem um nome específico aqui, eles chamam isso, é tal coisa, eles falam a palavra, eles sabem o que é. E aí ela não parava de se coçar, e isso era sexta-noite já. Aí a gente foi num veterinário 24 horas, perto da onde a gente morava antes de morar aqui, e ele tirou e tudo, falou que era perigoso ela ficar coçando e entrando cada vez mais, se entrasse muito ia ter que sedar o cachorro para tirar. Mas aí, por ser uma consulta de emergência, a gente pagou uns 70 ou 80. Ah, tá. Uma coisa que eu estava preocupada antes de vir, que eu lembro que eu pesquisei, era sobre a ração. Se as rações que tinham no Brasil eram as mesmas iguais que tinham aqui. Tem algumas marcas que são as mesmas, sim, né? Eu comi a AND, que é a mesma que tem no Brasil. Farmina. Eu lembro que tem pedigree. Pedigree, Royal Canin. Cibal. Lembra quanto paga? Da Kit é uns 50. Que é quanto? 12 quilos. 12. E a da... Quer dizer, eu acho que é 12 o da Kit. E o da Bela e da Milka, elas comem a mesma ração, elas compram a de 12 também. E a delas dura uns 20 dias e a gente paga uns 60. Se você compra na Amazon recorrente ou em um outro lugar, usou o Plus, dicas de aplicativo. Você consegue pagar, você paga mais barato. De 3 a 5% de desconto já é alguma coisa.
E geralmente, mesmo sem desconto, já é mais barato que na Amazon. Vou colocar o aplicativo aqui, qual que é. Eu lembro que vocês contavam, e aqui também elas usaram um pouco, vocês tinham a creche no Brasil, né? E aqui também vocês chegaram a usar a creche. Sim, sim. E aí, como que é uma creche aqui? Qual que é a diferença? Creche do Brasil, creche da Itália? A do Brasil é melhor. A Por quê? Sentiu muito, assim, eu acho que tipo, no Brasil a gente, em São Paulo, principalmente, né, que a gente morava, tinha muita opção de várias creches, que tinha de tudo, tinha creche com cromoterapia para cachorro. Diferentes texturas para o cachorro pisar. E aqui é um negócio bem mais amador, assim, é tipo a casa... Uma casa com quintal. Exato, é a casa da menina que vai lá, ela deixa o cachorro brincando, então não tem muito, assim, jogo, não tem negócio, tipo, no Brasil tinha câmera, que a gente ficava acompanhando o cachorro, aqui não. No Brasil a gente tinha, era normal a creche ter funcionários. Então tinha N funcionários, não sei quantos, para vários cachorros. Aqui a melhor creche que a gente conheceu é uma mulher, a dona e mais uma mulher com 10, 15 cachorros. É um lugar bem legal aqui na Superga, tem sei lá quantos 1000 metros quadrados, mas os cachorros ficam soltos, brincando. Na terra. Só que são só 2 pessoas, então às vezes os cachorros se estranham, não tem quem separa. E já aconteceu delas brigarem? A Milka teve uma época que ela começou a querer pastorear os outros cachorros. É porque a raça dela é de pastoreio, e ela né? começa, se o cachorro não faz o que ela quer, ela começa a latir. E dependendo do cachorro, o cachorro se irrita e avança nela. Então isso já aconteceu mais de uma vez. Só que a Milka, apesar de toda a energia dela e disso dela, ela é bem obediente. Se você fala para ela parar, ela para. Só que, como eu falei, é no meio da montanha, com um monte de árvore, não sei quantos 1000 metros quadrados, com 2 pessoas. Então a mulher está cuidando de alguns cachorros aqui, a Milka está do outro lado arrumando confusão. Com alguém lá. Então, nem sempre. A Milka já chegou a vir com uns furinhos, com uns machucadinhos pequenos, nada demais. Mas que nessas creches no Brasil isso nem aconteceria. E a que a gente tinha em São Carlos era surreal. Tinha adestramento, o cachorro tinha horário de comer, horário de dormir. Tinha esteirinha que eles ficavam gastando energia. Uma rotina, tinha passeio. Tapetinho, cada um tinha um momento que cada um ficava no seu tapetinho, não podia sair, todo mundo respeitava. Isso é uma coisa que, assim, pra gente fez muita diferença, principalmente para gastar energia. E é bem mais caro aqui também. Sim. Aqui é mais caro e tem menos serviços. Exatamente. É porque aqui eu acho que também tem menos procura, né? Então a pessoa não precisou ainda se profissionalizar. Entendi. E não tem demanda suficiente para ser mais barato. Eu acho que é um contraste, né? Você vê na escolinha, na creche, é uma atenção muito grande no Brasil, aqui talvez menor, mas aqui o país em geral é muito pet friendly, né? Mais pet friendly do que Brasil. Eu vejo tanto que vocês passeiam com as 3 e tá super ok, restaurante, supermercado, vocês foram visitar lojas de imóveis, essas coisas entram em todos os lugares. Às vezes é por isso que tem menos creche. É verdade. Porque não tem tanta necessidade de deixar, né? Você leva junto. Né? E por ter menos creche não precisa de tanto esse profissionalismo. Isso. A gente fala que todos os lugares o cachorro pode entrar. Quando não é permitido, é avisado na porta que não é permitido. E são raríssimos os casos. Então, direto em restaurante, um monte de cachorro, a gente entra, não tem problema nenhum. A gente nunca dá Eles dão até vasilhinha de água já. Tem a vasilhinha de água. Pergunta se tem... Quando a gente vai no supermercado, direto, eles falam, posso dar um biscoitinho? Aí dá um biscoitinho pra eles. Então, são muito simpáticos. A gente ia numa pizzaria sempre com o Eike, e aí a gente gosta muito de uma pizza de prosciutto crudo, né? E aí o Eike ganhava mais prosciutto do que a nossa pizza. Tinha mais prosciutto, ele dava no guardanapo pro Eike, era mais do que vinha na pizza. O velhinho todo quase que eu dia pegava e colocava na pizza e falava assim, não, mãe. Também onde eles são permitidos trem, ônibus, metrô, é tudo liberado. Então, assim, quando você viaja aqui internamente, você só paga uma taxinha a mais, dependendo do tamanho. Por exemplo, a Kitty, se ela vai na bolsinha, no colo, ela não paga. As 2 aqui pagam um percentual aí. Geralmente é como se fosse meia entrada. O Eike também a gente viajou bastante aqui dentro com ele, né? Ele foi para Florença, Veneza, Roma. Ele viajou tudo e aí era isso. De trem, pagava só uma taxinha ali e de boa. Ninguém falava nada, ninguém reclamava, né, amor? Inclusive, em uma das viagens, eu perdi todos os documentos. Você acredita, gente? Acredito. Todos os documentos. Eu perdi todos. Gente, eu coloquei no banco, assim, ó, que estava na nossa frente. E aí, na hora de sair, eu com mala, cachorro, sozinho, e a Suzana ficou, que ela estava fazendo um outro passeio.
Aí eu fui Ele esqueci. deixou. Eu tava tão preocupado que esse trem ele continuava, ele não era destino final Torino, né? Eu tinha que descer aqui, senão ele continuava. E aí acabei que eu deixei para trás. A sorte que a gente tinha todos em foto, em documento. Mas os originais estavam todos Mas lá. os originais eu perdi todos. Uma coisa que a gente acaba que por ser muitos cachorros grandes, quando a gente viaja, a gente deixa na creche também, pode dormir lá. Vocês sabem dizer o valor da diária? Sim, 35 por cachorro, daí ela cobra uma menos. 2 por Dois. 3. Aham. Isso. Então. A kit é de graça. O que é bastante caro. Por isso a gente, às vezes, até viaja bem menos por causa disso. Porque, se a gente for pensar, a gente vê uma passagem lá, 30 euros para ir para Londres, só que só de cachorro a gente vai pagar 200 e pouco por semana. Um final de semana é Vocês 210. levaram elas alguma vez em pet shop para banho, essas coisas? Sim, a kit tosa é 40, a Bela é 40 também o banho dela, só que daí, no caso da Bela é banho e só tosa higiênica. E a Milka é 35, mas a Milka é a que menos vai. Como é a aceitação da população italiana, acho que a gente já falou, Eles né? Que é gostam. super pet Eles friendly. amam o Eles cachorro. Aonde a gente vai, Sempre fazer carinho. eles brincam. Sabe o que eu, Quebrar, pelo menos com o Wake, eu percebia muito? Eles não têm medo, independente. Porque o Wake, querendo ou não, o Bull Terrier, ele tem uma cara mais de... dá mais medo. E aí, não, eles chegam assim, fazendo carinho, você não sabe nem se morde, gente. Aproximando o Nem rosto. pergunta. Eu ficava mais tensa que o pessoal. Não, em geral, quem às vezes não brinca com elas é imigrante igual a gente. Você consegue ver que eles não são italianos. Então, aparenta ser da cultura italiana mesmo. De não ter medo, né? Eles deixam o cachorro deles chegarem perto, independente se vai dar briga ou não. Eu já ouvi brincadeiras que eles gostam mais de cachorro que de gente. A gente não falou do Seresto. Ou é outras aquela coisas antipulga, coleira, né? Tem aqueles de aplicar na nuca, não é obrigatório, mas é Mas, gasto tipo, que a na gente tem. creche precisa ter. Na creche precisa. Pra entrar precisa pra creche ter. precisa. Precisa Aí ser castrado também, né? Precisa ser Pra creche. castrado também pra ir na creche. Aí Principalmente todas as macho. três são castradas. Sim. Não. Que legal. Mas foram castradas No lá Brasil, no Brasil. sim, sim. Aí elas usam Seresto, que é um colar que tem no Brasil também. Aí o Seresto dura 8 meses e ele custa de 50 a 60, ele é caro, mas assim, se você pensar só no preço, mas ele dura quase que o ano todo. Tem uma pergunta interessante aqui. É mais difícil alugar apartamento com cães? Mas eu acho que para alugar a gente não teve tanto problema. Foi mais para o Airbnb antes de alugar. Quando logo a gente chegou. Eu falei com uns, sei lá, 5. Eu falava, Talvez porque são 3, não? Aí eles falavam, Sim, não, pela quantidade. não dá, o apartamento não dá, não sei o quê. Porque a gente tinha que encaixar um que não fosse o olho da cara. Ou seja, não era muito grande. E eu falava que era 3 grandes, E aí o que aceitou a gente era um que ele tinha acabado de perder, um cachorro. Mas e para alugar, então, o apartamento, aquele foi difícil? Eu acho que a gente a gente falava, a gente tem 3 cachorros. Os corretores só queriam alugar. Teve um que a gente viu que era... Queria que pagasse. Teve um que a gente viu que ele estava sendo alugado mobiliado. Então, eles daí com certeza, ou ia falar não, ou ia dar um calção muito alto pra gente. Eu acho que não. A gente não teve dificuldade para alugar por causa da gente. Teve por causa de nossa experiência em relação a isso, por isso que eu falei, talvez seja porque são 3. Porque a nossa experiência, quando a gente viajou pela Itália, a gente ficava em Airbnb, né, com minha mãe e tudo. E aí o Equia não tinha problema, mesmo Airbnb, sabe? Eles perguntavam, é porte pequeno? Às vezes tinha até escrito, só porte pequeno. Aí eu perguntava, não, mas é um Bull Terrier e tal, é grande, mas tudo bem. Aí eles falavam, não, então tá. Eu falava que era tranquilo, que ele não comia, que já é acostumado em apartamento e tudo. Eles falavam assim, não, beleza. Mas depois de sair também eu vou olhar, né, se tá tudo ok. Teve alguma viagem que a gente ia fazer, eu não lembro pra onde que era, que eu liguei pra ver ou se eles aceitavam o cachorro, e falava, aceitamos animais. Mas eu falei, eu lembro, eu liguei e falei... Era pra Comaie, Monte Bianco. Eu liguei pra saber, eu falei, eu tenho 3 cachorros. Ela falou, 3? 3. Que porte? Eu falei, são 2 médios e um pequeno. 2 médios. Um gigante. Espera aí que eu vou ver. Aí ela conversou com alguém e falou, não, a gente não o quarto que caberia já tá alugado. Mas assim, 2 cachorros eu acho que eles vão de boa, mesmo se for 2 médios. 2 grandes, se você vier 2 dog alemão, acho que já não rola. Eu acho que depende muito do tamanho e da quantidade. Mas pequeno, eles aceitam, acho que bem fácil, só se a pessoa não gosta mesmo de cachorro, ou já alugou e o cachorro já destruiu o apartamento. Mas um cachorro é de boa, 2 eu acho que também não tem problema. É que a gente tá bem no problema de ter 3. Eu acho que o mais difícil mesmo é alugar, gente, independente se tem cachorro ou não. Teve alguém, acho que italiano, gente do seu trabalho, que falou pra gente,
fala que você tem cachorro, não fala que você tem 3. Depois que você assinar o contrato, você entra com o cachorro. Independente se... Mas a gente sempre falava, não, eu tenho 3 cachorros. Ou a gente ia ver o apartamento já com os cachorros. gente, não leve o cachorro para ver o apartamento. Claro, também sobre adotar, né? Aí a gente não Só tem que esse vai ser experiência. um tema para um outro vídeo, que a gente tem um casal de amigos que Vocês tá vão para adotar? adotar gatos. Gente. Em breve, se Deus quiser. A gente já tá na torcida, né, para que esses nossos amigos adotem. E aí nós vamos ter mais um conteúdo sobre gatos. E adoção em geral. E adoção. Perguntar também se a gente quer ter mais. Filho ou cachorro? Mais? Você já teve filho? É, Não, a gente quer, mas a gente ainda tá num impasse grande aí. A Em gente ainda breve. vai Se tiver decidir aí. emprestado uns aí. eu falei outro dia no grupo que quem tem 3 tem 5. Ele tá querendo, gente, Uhum. adotar mais dois. E sobre essa parte de adoção, agora ele falou de adotar e tudo. Aqui em Torino tem, não só em Torino, né, mas na Itália tem muito canil para adoção. Muito cachorro, principalmente porte grande para adoção e principalmente no sul. Tem muito. Até os canis daqui, né, também do norte, são abastecidos com cães Cães do que sul, vêm do sul. né, mas Eu vou enfim, falar que tem... eu nunca vi um cachorro na rua. Assim, É, E não tem cachorro de rua, mas no sul Mas diz que fala que tem. do centro para baixo já encontra. É. Já. Aqui no norte não existe, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente também reparou quando chegou. Até Não existe cachorro de rua. Até Gato também é aqui difícil. já é difícil de ver. Eu já vi Cidades alguns, mas menores a gente Mas vê eu acho mais... que é fugitivo de casa. Eu acho que É não é que- de rua. Em cidades menores a gente vê na rua, mas aqui em cidade grande é difícil de ver. Que é igual dos nossos vizinhos mesmo. Eles saem, dão uma volta, mas eles entram de novo. Acho que a gente respondeu todas. Se ficou mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Pode deixar, que dependendo a gente responde, ou faz uma parte 2. A parte dos gatinhos, a gente não consegue responder muito, porque a gente não tem experiência no assunto. Mas muita coisa do que a gente falou serve também para gato, né? E dependendo, em breve teremos assunto lembrei sobre um gato. detalhe. Pode falar. Comprar medicamento para animais. Ah, Aqui é mais difícil. aqui é mais difícil mesmo. No Brasil, a Bela ela tem um problema de alergia atópica. Tem que tomar um remédio todo mês. E no Brasil a gente comprava lá na Pets, tranquilo, normal. Aqui a gente precisa de receita para comprar. E não tem, eles não dão receita de uso contínuo. Não. Então toda vez a gente tem que ficar pedindo. Não E aí- pode comprar assim, a Deus E é em dará. farmácia de gente? Em farmácia de gente. Uhum. Eles controlam tudo certinho, mas você tem que ter a receita. A receita, ela dá no máximo 2 para você comprar. Se você demorar uma semana para comprar, a receita já não funciona mais, tem que pedir a receita de novo. E para pedir a receita, você precisa pagar consulta? Para essa veterinária, não sei para outros. Eu peço por WhatsApp mesmo, ela me manda. Porque esse daí fica tudo é registrado no sistema. O Whey que ele tomava remédio também, mas ele tomava para o rim e era um remédio de gente, né? Então, quando a gente ia na farmácia, a gente já pedia, nem falava que era para um cachorro, que talvez eles poderiam encrespar, né? De falar assim, não, mas como assim? Mas Prova para de humano uso. também não pedia. Aí a gente falava assim, não, eu quero tal remédio, De era uso contínuo, a gente falava. alopurinol, eu acho. Mas aí, só da gente falar que era de uso contínuo, eles liberavam pra gente. Alguns Não todas as farmácias. Alguns falavam assim, mas e a receita? Eu falei assim, de uso contínuo, esqueci a receita. Eles vendiam, sabe? Mas A gente sempre conseguiu com ele dar um jeito. O certo era sempre também reatualizar a receita com a doutora, que ela atualizava como assim, do mesmo jeito que ela faz pro Vini. Mas quando faltava, a gente tentava. O WhatsApp mesmo, ela mandava um códigozinho, você só apresenta aquele código. No Brasil, você precisava de receita? Não, só que é importante que se vocês estão trazendo do medicamento, é bom ter a receita do veterinário na hora que chega para cá. Mesmo que no Brasil não precise de receita, para na hora da entrada aqui, na imigração, se eles perguntarem, você tem ali uma comprovação do que você tá aí no caso não está contrabandeando. Nesse caso a gente tinha. A gente que eram 6. Aí nesse caso Mas a gente tinha quando a gente veio a primeira vez, a gente já sabia. E trouxe a receita. A gente trouxe 12, eu acho. Mas a gente trouxe a A receita. gente comprou de 1 ano. Aí depois a gente teve que ficar pedindo pra... Mas a receita é do veterinário brasileiro. Se eles quiserem uma receita do veterinário daqui, o veterinário daqui nunca vai te dar uma receita de 6 remédios. Vai te dar no de um máximo mês. 2. Mas é isso, lembrei que isso é importante. Então é isso. Ficamos por aqui. Agradecemos todo mundo que está aí assistindo a gente. Quem chegou até aqui, comente o quê, gente? Maravilhosa. Que cachorros lindos. Que cachorros lindos. Que pessoas loucas de trazer esse cachorro. #loucura.
Comenta aí, Comente se hashtag. você faria essa loucura também. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu comentário, de deixar sua curtida. E em breve voltamos com mais conteúdo para vocês. Obrigada, gente, Nada, por te ter disponibilizado o tempo, disponibilizado Os cachorros. as Quem cachorras. quiser emprestado uns tempinhos aí, pode pedir que a gente libera. E é isso, gente. Dá um tchauzinho lá. Acordou com o Olha lá, Milquinha, dá um tchauzinho na câmera. Dá. Não incentiva que eu vou lá, derruba a câmera. Cumprimenta. Cumprimenta. Cumprimenta, viu? Cumprimenta. A Bela tá assim, já comentei 10 vezes. Você tem que dar uma separada. Olha lá, o cumprimento. E você, Quituça? Cadê a barriguinha? Cadê?